Salve, salve, galera do canal do André Mexicano! Sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Ceará apresentou hoje Fernando Miguel, né? E para comentar, para trazer o assunto, porque quem conhece, conhece, né? Trazer para vocês o nosso grande amigo, o Daniel de Vaz Campelo. Alô, Daniel Campelo! É contigo mesmo, meu amigo. Eita, rapaz, que prazer. Parece que eu estou fazendo aquele primeiro programa junto com você, né? Lá na sua Ô, casa, rapaz! mas já estava dando uma saudade tremenda, até porque o teu canal tem uma identificação muito grande com a família Alvinegra, muito grande. Só que naquela época, você era apaixonado por um jogador do Ceará chamado Auremir. Aí eu não aguentava, não, sabe? Pensa que eu esqueço? Mas agora eu estou voltando. Eu sei que também não é esse momento de alegria, não. Porque o Ceará desceu da Série A para a Série B, todo mundo sabe disso. Eu não estou descobrindo a pólvora. E esse ano passado não conseguiu voltar. Foi uma frustração total para a torcida alvinegra. Mas aí houve uma mudança, meu caro André Mexicano, e os internautas que fazem parte desse teu canal, que é uma audiência extraordinária, sem dúvida nenhuma, falando só coisas do Ceará. Né? E esse ano eu estou sentindo é o seguinte, é que a limpeza, primeiro, foi feita que deveria ser feita. Né? Muito boa. Só escaparam de 33, só escaparam 17, lá em Porangabuçu. É, E um por causa daquela contusão que foi Luiz Otávio. Luiz Se não tinha Otávio, ido né? embora também. Mas aí vem, vem as contratações que têm que ser feitas no Ceará. Ainda não estão terminadas, não, André. Ainda tem mais contratação para vir do Ceará. Mas se você olhar as contratações até aqui, basta você saber a ressonância junto à torcida do Ceará. Por onde eu ando, o torcedor está mais alegre do que pinto no lixo. Tá Dizendo até agora iludido vai. já. Agora vai. Agora vai. E vem as provocações do outro lado. Teve, Bem, teve um torcedor aí do Fortaleza, lógico, querendo desfazer do Ceará, porque o Ceará agora foi contratar jogador do Uruguai, do Paraguai e tal, da Argentina. Aí teve um torcedor querendo frescar com o Ceará, dizendo que o Ceará estava imitando o aí seu foi, Daniel. adversário maior, né? Agora é porque o camarada não conhece a história do Ceará. Não O Ceará sabe, foi né? quem começou, o Ceará foi quem começou a trazer gringo, rapaz. A começar de treinador, eles agora que tem isso aí. Eles agora que tem isso aí. O Ceará, em 61, 62, 63, já tinha dois treinadores, todos dois de fora. Húngaros, o Jan Stratray e depois o Américo Brunner. Né? Se você for para jogador, Américo Brunner foi o tricampeão em 63. Se você for olhar de jogador, teve um que o Ceará trouxe que deu um problema até hoje, ainda está rolando pela justiça. Aquele Madrigal. David Madrigal. David Madrigal, é Costa Riquenho, né? Aí, rapaz, o É, que tem de... Agora, o que empestou aqui mesmo no Ceará foi de colombiano. Para mim, colombiano. dois só. Só dois deram certo. Aquele Reina, que era um camisa 10, O Reina. e o Mendonça. E o O Mendonça, Mendonça. né? Assim de longe o Ione Gonçalves. Mas eu estou falando de jogadores que vieram de fora já antes do outro adversário tá fazendo isso aí. E Verdade. mais pra cá veio aquele goleiro, que aquele não era goleiro, levantaram falso a ele, aquele tal de Aguilar, paraguaio. E o Orejuela, que não chegou nem a jogar, colombiano também. Pois então, estou mostrando isso para dizer que o Ceará já fazia essa política muito Bem antes, lembrado. né? Bem É lembrado. Ô, lógico. Daniel, fazendo uma pergunta assim, Oi. Ceará 2024. A gente saiu de uma era Robson de Castro, que ele contratava, ele falava muito, ocasião, uma ocasião que ele dizia, ele tinha uma falazinha que ele trouxe jogador quebrado. Ele disse: não vou trazer, estou trazendo um matador, não, estou trazendo um artilheiro. Rodrigão, nunca jogou. Ele trouxe o Ione Gonçalves, que você bem lembrou, 2 anos sem fazer gol. Aí a torcida está empolgada, porque não tem 48 jogos. O Recalde fez mais de 40 jogos. O lateral direito,
Rapaz, então os caras estão jogando, Daniel. É diferente de trazer um cara machucado. O próprio Moisés foi a última contratação do Ceará. Parece que só queria saber de aguardente, sabe? O cara não estava jogando, Daniel. Então a gente vai ter que ter um time competitivo para 2024, principalmente no primeiro semestre, que a gente quer tirar o Hexa do Fortaleza, né, Daniel? Rapaz, se você conversar, ou atualmente, você conversando com qualquer torcedor do Ceará, todos eles estão apoiando a política agora. Não era de antes, não. A política agora, da diretoria. Que é essa outra que você falou, anterior, eu chamava de diretoria 0800. Eles queriam contratar jogador de graça, pagar um tostão. Era. Por isso que não deu certo, por isso que não prestou, né? Agora, esse ano você pega, se você olha, preste bem atenção, como a situação do Ceará agora já é outra. Você olha as contratações que foram feitas pelo Ceará. O goleiro Fernando Miguel, que foi apresentado hoje. Que é bom goleiro, e veio compor junto ao lado de... Como é o nome dele, rapaz? O Cristo. O Bruno. Bruno Ferreira. E o Christian. Três grandes goleiros tem o Ceará. Três grandes goleiros tem o Ceará. Aí você vai olhar, estava faltando lateral, porque nenhum do ano passado prestava nem para nada, nem para roupeiro, quanto mais para lateral. Aí já contratou o Raí Ramos, que veio do São Paulo. Raí Ramos. Contratou, aí já tinha... Não, aí já tinha o Paulo Vitor, e agora trouxe o... E agora trouxe o Matheus Bahia. Falta ainda o lateral direito. Tá faltando. Isso, tá faltando. Aí você vai para a volância, os volantes, como que eles... Eu estou falando de volante de marcação. Aquele que a gente chama o cão de guarda, né? que dá proteção à zaga, que o Ceará não tinha. Só resta daquele time ali só o Richardson, né? Mas aí precisa de mais. Então o Ceará precisa contratar pelo menos 2 volantes dessa categoria, quer dizer, ali de marcação. Porque para a zaga, ele tem. Para a zaga o Ceará já está bem servido. Se você olhar, ele tem o David Ricardo, ele tem o Luiz Otávio, que a gente sabe que também de contusão e tal. Tem o Lucas Ribeiro, o Jonathan, que é da base. E agora contratou o Matheus Felipe. E também o Ramon Menezes. Só falta ser oficializado. E é grande jogador, sabe? Aí se você vai lá pro meio de campo, você tem do meio de campo que eu falo, não é daqueles que eu falei agora de marcação, não. Para criar problema pro adversário. Aí você tem... Né? Saída de bola. Aí você tem o Lourenço, o Guilherme Castilho com um detalhe. O Guilherme Castilho pode deixar o Ceará. Porque tem interesse de outros times aí, inclusive do Grêmio, tá querendo ele também, o Corinthians e outros times que já... E ele nessa aí, eu não sei se ele vai jogar com o Mancini, eu não sei. O Mancini inventou até de botar o rapaz de lateral direito, aí é de lascar o cano. Aí tem o Mugni, muito bom. O Ceará improvisou demais em 2023, improvisou muito o Kaique de lateral direito, e agora no final da Série B improvisou o David Ricardo de lateral esquerdo, Daniel, né? E improvisou também o próprio volante, o Léo Santos, né? Que ele tirava colocava, porque a gente tinha o Maranhão, a gente tinha o Breno, a gente tinha o Richardson, e ele improvisava um zagueiro de primeiro volante, o Wagner Mancini. E o Guilherme Castilho, ele botou de lateral direito também. Mas aí você tem... aí você tem agora, saindo com bola, tem o Lourenço, tem o Mugni, muito bom jogador, esse vai ser titular. Muito bom. O Bruninho, vão ter que arranjar uma vaga ali pro Bruninho, não sei aonde, se no meio de campo ou no ataque. Né? Bruninho, e pro ataque, já que eu falei em ataque... Né, Daniel? Mais de armador, o Bruninho... Já que eu falei em ataque, tem o Eric Pulga, tem o... Rapaz, o Pedrinho. Como é o nome daquele... Barleta, o Janderson. Aí vem os Facundo Castro. Os Facundo Barceló. E não esquecer, ainda tem o Ailon. Aí só podem jogar 11.
Porque todos eles aqui têm condições de serem titulares, sabe? Titular. Mas só pode jogar 11, aí o problema vai ser do treinador. Mas deixando rapidamente aqui... Facundo Castro. Peraí. Castro é ponta. Sim, ainda estou esquecendo aqui. Nós estamos esquecendo, principalmente eu. Ainda tem o que vem do passado aqui, já vem no elenco, que é o Mineiro, como é o Saulo Mineiro, rapaz. Já tem o Saulo Mineiro, por eu ser tiro, o cara tá bem servido lá na frente. Aí você pega, aí pro meio de campo eu ainda esqueci mais um nome, também, de fora, paraguaio, Jorge, isso é Dona Fernanda? É Dona Encrenca, depois eu te ligo, Dona Encrenca. Cuidado, não se apanha. Ainda tem o Recalde, que eu já disse a negada, olha, rapaz. É meio de campo. Eu digo, rapaz, não vamos confundir recalde com recalque. Tem nada de recalque, é recalde. O nome do rapaz. Ô, Daniel. Oi. O Wagner Mancini, ele gosta de jogar na primeira linha com 4. Aí ele bota um volante na frente da primeira linha. Ele joga com 2 meias e 3 atacantes. 2 pontas e um atacante de costa pro gol. Como é que ele escalha aí o seu time? Já que tu acha que o Wagner Mancini vem nesse começo? Porque a gente quer, Daniel. Eu falo como torcedor, que é canal de torcedor. A gente quer o campeonato cearense para tirar o Hexa do Fortaleza, né, Daniel? Pode ser. Aliás, é culpa exatamente da diretoria do Ceará. O Ceará desprezou o campeonato cearense. Desprezou. 5 Ceará. Antigamente o adversário era chamado o Parque dos Campeonatos. O Ceará tirou isso. O Ceará meteu a sola, depois do Evandro Leitão de lá pra cá, meteu a sola, ganhou tudo e tirou tudo. Aí, com o Robson de Castro, o Ceará perdeu 5 campeonatos seguidos, os últimos 5 campeonatos. Né? Verdade. E ainda deu para o adversário um título que só ele tinha, o Ceará, pentacampeão. Que tem gente que diz, pentacampeão do Ceará, os imbecis, sabe? Os imbecis que dizem isso. Você viu o Ceará ser pentacampeão? Você viu? Eu digo, não. Você viu Jesus Cristo vir aqui à Terra? Não, então, por que ele não esteve aqui na Terra, não? Rapaz, porque não tem mais ninguém nascido naquela época, em 19. É que o Ceará não foi por isso. Ora, aí vem agora o Hexa. Tá? E aí onde que o campeonato cearense vai pegar fogo. Por quê? Porque o Ceará vai tentar impedir, sabe? Para não deixar ele ser hexacampeão. Só por isso. Agora, a minha temeridade é o seguinte, não se pode negar que o adversário já tem um time formado há muito tempo. O Ceará não, o Ceará está formando. Quer dizer, e o campeonato está começando, rapaz. Hoje é dia 11, o Ceará estreia daqui a 10 dias. Exatamente daqui a 10 dias. E aí, daqui a 10 dias, convenhamos, é muito pouco para você encorpar o time. Na palavra mais comum, você encontrar o entrosamento. Que eu sempre digo que o entrosamento é o jogador mais barato e mais difícil que tem para um time contratar. Então é muito pouco, não dá. Vai depender exatamente da qualidade individual de cada jogador, da qualidade individual e técnica, para superarem exatamente a falta do entrosamento no time do Ceará. Mas, falando ainda do Ceará, e o teu programa aqui é lógico sobre o Ceará, né? Para mim, eu estou vendo à noite, quando eu estiver no outro programa, já tem gente falando que me viu aí, que esse teu programa também tem uma audiência extraordinária, sabe? Junto à torcida do Ceará, porque tem a credibilidade. Cadê o Daniel? Cadê o velhinho? Eu quero saber do velhinho, quer saber de tu não. Tu não conhece futebol não, mas quem conhece é o velhinho. O que velhinho? Mas lá vem você com a frescura de novo, sabe? O cara pergunta, cadê o Daniel Campelo? Não é negócio de velhinho não, velhinho é uma chinela. Mas, falando em velhinho, o velhinho está sendo assaltado. Mas não é o Daniel Campelo não, rapaz. Sim, é o Ceará. É o vovô. Copa, a copinha de São Paulo. O Ceará fazendo uma campanha extraordinária, jogando lá em Leme, no campo do Leme, não respeitou nem o dono da casa, meteu a sola nele. Aí se classificou em primeiro lugar, e o regulamento dizia, sabe?
Mas no Brasil tudo é assim mesmo. É, É, dizia que o primeiro colocado permaneceria na sede, jogaria lá e tal, onde estava, e papapá. Não. exato. O São Paulo foi o segundo colocado na outra chave. Mas como é o São Paulo, a Federação Paulista tirou o jogo lá de Leme, levou o Ceará para Araraquara, que é a sede onde o São Paulo vem jogando. Exatamente. Aí alegaram que lá no Leme, o estádio do Leme lá, era pequeno para a torcida do São Paulo. Mas não foi nada Iluminação disso, não. também. Hein? Alegaram iluminação, ô Campelo, porque o Sim, jogo vai ser transmitido às 9h30 da noite da sexta-feira. E aí, meu irmão, eu já tenho medo de dar uma puxada pro time de São Paulo, né? Aí, meu sem irmão, aí dúvida nenhuma, lascar. rapaz. Aí, quando o Ceará chega lá, o Ceará já chegou em Araraquara, foi visitar lá o gramado, sabe? O estado do estádio, do gramado lá do estádio. Péssimo, horrível, sabe? Agora, só resta uma coisa. Tem uma frase que diz, foi do escritor, quando ele dizia que o sertanejo nordestino, acima de tudo, é um forte. Só resta isso, o nordestino, o time do Ceará, mostrar. Rapaz, se o Ceará meter a sola nesse São Paulo lá dentro, aí eu quero ver a cara desses felas lá da Federação Paulista de Futebol. Não, essa aqui é a grande realidade, rapaz. Sabe? É, E o Ceará tem jogadores capazes disso. Esse Pablo, porque o Pablo vai se juntar, não se iluda, não. Vai se juntar aos medalhões, entre aspas, medalhões do time considerado titular. Ele vai para o elenco dos profissionais. É um jogador que tem um futuro imenso. Futuro como teve o Arthur. E o Ceará ainda está ganhando dinheiro no Arthur. O Arthur é verdade. mudando de time, como quem muda de roupa, e o dinheiro entrando no Ceará. Agora mesmo tem mais dinheiro para entrar no Ceará. É do Caio Paulista. Quem é o outro, rapaz? Vitor, Jair, não me né? lembro, Vitor Costa, Vitor, um negócio desse aqui, É. é, que está indo para o Zenit da Rússia. A venda desses dois, o O Ceará vai ganhar Arthur. mais 2 milhões, hein? Arthur, não é não o nome do menino? Foi bem. O Ceará vai ganhar mais 2 milhões e 600. É grana que entra para o time do Ceará e jogadores da base. É por isso que tem que valorizar a base. Porque o Mas, Daniel, adversário. deixa eu falar uma coisa para Ah, você. O Pablo já está há 3 anos no elenco profissional, foi puxado para o profissional, só que não dão chance para o cara. E eu tô achando, como o Ceará esse ano já perdeu um meia e um atacante que foi para o Internacional, se juntou lá o Luca. Eu acho que o Ceará já tá, o pessoal já está olhando para o Botengue, que é um zagueiraço, que está jogando ao lado do Jonathan, que jogou até a Série B. Aqui o Jonathan, o zagueiro. É um Botengue, é um menino de fora. E na frente, o João Vitor e esse Pablo, eu acho que vão fazer o trampolim de novo, Daniel. Os caras nem jogam no profissional do Ceará e já aparece lá no Palmeiras, aparece no Flamengo, aparece no Bragantino. Todo mundo quer o jogador do Ceará no Internacional. E o Ceará não aproveita esses caras. Aí o Ceará vem por 1 milhão, e aí os caras que foram lá pro Internacional já tá valendo, a multa rescisória é 10 milhões, cara. Aí você tira, por que o Ceará não aproveita esses caras, né? Tem um medo deles aquela pular história do juro aquela história outro do profissional do clube. prata de casa não tem valor. Tem Agora para o valor. Ceará. Mas se você olhar, tá aí. Eu citei agora o caso do Arthur Cabral, né? Do Caio Paulista, desse outro que está indo para o Zenit da Rússia. Quer dizer, é dinheiro que vem entrando para o Ceará e saíram de onde? Da base. E porque ninguém se lembra. Antigamente, o Ceará tinha um zagueiraço, Geraldo, foi campeão muitas vezes pelo Ceará, vindo da base. Né? O Ceará tinha um artilheiro chamado Ivanildo, da base. Botavam para jogar, rapaz. O Ceará tinha um ponta chamado Marco Aurélio. Marquinho foi meu colega de seminário e tal. Marquinho, tricampeão pelo Ceará. Tudo vindo da base. Se você olhar, tem mais gente aí, muito mais gente que saiu da base do Ceará. Agora, tem que dar oportunidade. Mas você não pode queimar o jogador. Quando é que você usa um jogador desse? O time tá ganhando? Tá. Tá ganhando fácil? Tá. Tira aquele que é titular e bota esse jogador. Primeiro para ele ir se acostumando com a torcida. Que é outro erro que existe no nosso futebol. Antigamente,
Aqui não tinha negócio de sub-16, sub-17, não. Era o time titular e os aspirantes, os reservas e os aspirantes. Era o segundo quadro que chamavam. Então, na preliminar, do time geralmente jogava o time aspirantes. E esses jogadores já se acostumavam com a torcida. Quando eram chamados para entrar no time principal, eles já estavam acostumados, não tremiam na base. Quer ver um jogador que saiu disso aí? Mauro Calixto. Mauro Calixto, mano, saiu disso aí, sabe? Ele fazendo uma preliminar no jogo com o Fluminense se interessou, foi quando o Ceará foi dar vez a ele, botou de time principal, Mauro Calixto, um dos grandes zagueiros do futebol cearense e do Ceará. Então tem que dar vez agora, não pode queimar. Aí o time perdendo, você vai botar o garoto para resolver? Aí é você querer dar muita responsabilidade e termina queimando o jogador. Aí queima os caras, né? E outra coisa, Daniel, voltando para o time principal, certo? O grande nó do Borogodó, que eu acho esse ano, é o Wagner Mancini. Eu não vou passar pano para Wagner Mancini, não, que todo mundo fala mexicano. Cara, eu tava com medo, o São Paulo agora ficou sem treinador, que o Dorival foi passando. O Dorival é o que dá mais pé na bunda. Deu 2 pés na bunda, mas levou 1, né? Deu um pé na bunda do Ceará, deu um pé na bunda do São Paulo e levou um pé na bunda do Flamengo. Aí o Dorival foi para a seleção, o São Paulo ficou sem ninguém, foi atrás do Vojvoda, levou um pé na bunda do Vojvoda, e aí os caras estão dizendo, mexicano, eu tenho medo do São Paulo ir atrás do Wagner Mancini, e o Wagner Mancini dá adeus ao Ceará. Porque o Ceará tem que fazer um trabalho, Daniel, com um técnico só para esse cara render, Daniel. Em 2 anos foram 9 treinadores. Aí não dá para aguentar, sabe, não faz um planejamento a longo prazo, tipo o meu rival Fortaleza, né? Que está com esse técnico aí há 3 anos e chegou numa final de Sul-Americana, foi 4º lugar no Brasileirão, e o Ceará colocou Juca, Marquinhos Santos, o John Vasquez, aí, meu irmão, o Lúcio, sabe? Aí, meu irmão, você tem que fazer um planejamento, e caso o Wagner Mancini não fique, que eu acho que ele, depois do Cearense, ganhando ou perdendo, se um time de primeira divisão quiser arrastar ele, leva. Aí o Ceará tem que olhar para o treinador argentino ou então o próprio de Portugal. Essas mudanças mudou. Geralmente a situação não é boa. Não tem um caso que eu veja que tem solução, não. Porque cada treinador que chega faz piorar a situação, porque ele chega querendo mudar tudo, sabe? Aí mexe no time total. Já tem treinador que vem e que tem jogador ali, às vezes jogador aquele cobra criada, que não gosta daquele treinador que já foi perseguido por ele lá fora. Quer ver um caso do Ceará? O Ricardo, como é o Zé Ricardo, que terminou indo embora por causa do Mancini, porque já teve um problema com ele lá no América Mineiro. Sabe? Não tem que me tirar da cabeça, não tem que me tirar na cabeça que ficou um ranço entre o goleiro Bruno Ferreira e ele, naquele jogo lá com Confiança. Palavra séria. E agora, tem que dar confiança ao Mancini, porque a essa altura, sabe, ele vai ter que provar. Ele já passou por uma vez no Ceará, não provou, não. Mas agora é uma oportunidade para ele provar. Por quê? Porque esse elenco que está sendo montado lá em Porangabuçu tem o crivo dele. O pessoal que está indo contratar, aliás, deixa eu parabenizar esse, não me lembro o primeiro nome, Bruce. Depois que ele chegou em Porangabuçu, ele tem demonstrado que conhece. Está indo buscar jogador, não é só lá fora, não. Está aí o caso do Bruninho. Bruninho, foi ele quem conseguiu. Até porque ele já esteve no Guarani, o Bruninho estava no Guarani, ele conversou com o Bruninho, pronto, está trazendo para o Ceará. Então, parabéns. Como o Ceará também passando a ser, como eu diria, profissional. Profissional. Dirigente ganhando o seu dinheiro. Porque antigamente, eu conheço muito dirigente que quebrou dentro do Ceará. Acaba que vivia bem, mas quebrou, porque naquela época o dinheiro era dele, o bolso era dele, não tinha esse negócio não, sabe? Quando precisava de algum dinheiro, ou era o finado Ivonizio Mosca de Carvalho, ou agora o finado Dimas Silgueiras, era quem a gente chamava com o pires na mão, naqueles torcedores que tinham mais dinheiro e tal, e o arrecadar dinheiro para pagar o elenco. Era principalmente no final de campeonato. Agora não. Agora tem a televisão, tem patrocínio, tem o sócio torcedor, sabe? Tem time aí que a camisa parece até aqueles abadá cheio de publicidade, sabe? Então é brincadeira.
aqueles bichos da Fórmula 1. Mas aí, agora eu estava olhando ainda no time do Ceará. Tem tudo realmente para fazer uma grande campanha. Tem que se apoiar o Mancini e aí pegar de perto, ver o que é que ele vai fazer. Porque o Ceará, nesse negócio de desmanchar treinador que você falou há pouco tempo, mudando, o Mourinho. O Mourinho fez uma boa campanha. Inclusive o Ceará foi tricampeão da Copa do Nordeste. Ele que ganhou o primeiro jogo aqui. Foi. Aí demitiram o rapaz pro segundo jogo, rapaz. Lá na volta com o Sport do Recife. Aí o Ceará perdeu o jogo, ganhou naquela história de cobrança de tiro livre direto da marca da Cal, ou da marca do pênalti, mas é todo mundo, o Zé Mané, pra mim, que diz assim, cobrança de pênalti. Rapaz, o pênalti é só olhar a regra. O pênalti existe quando é uma falta, quando é uma mão, uma coisa, uma infração. Pronto, o termo é esse, uma infração cometida dentro da área durante o jogo. E aquilo ali não é durante o jogo, não. Terminou o jogo empatado, vai para as cobranças de tiro livre direto da marca do pênalti. Agora, isso aí é para quem conhece um pouquinho de futebol, desculpe a imodéstia. E Daniel, eu vou falar uma coisa para você. Até que no começo do ano passado, né, com o Mourinho, a gente encaixou bem direitinho com uma mão na luva, porque o Ceará, ele jogava fechadinho e saía no contra-ataque veloz com o Janderson, o Guilherme Castilho e o próprio Vitor Gabriel na frente. E esses caras, quando dava 20 minutos de jogo contra o nosso rival, que é o Fortaleza, que está muito na frente do Ceará em termos de preparação, em termos de departamento técnico, né, de contratação de jogadores, já tem um time formado, como você mesmo falou. Então, encaixava contra o time do Fortaleza, que é o nosso principal rival. Aí a diretoria, burramente, manda o cara para fora, traz o Barroca, a gente nem zagueiro tinha direito, a gente tinha o Pagno Sá e o Gabriel Lacerda, que foi-se embora, o nosso melhor zagueiro, que é o Luiz Otávio, quebrado, né? Enfim, então aí saiu da modificação de jogar no contragolpe para apresentar jogo, porque o Barroca ele jogava no 4-4-2. E a gente só foi tricampeão do Nordeste porque a gente conseguiu levar apenas um gol. Porque se leva o segundo gol, a gente não conseguia fazer 2-1, não. Para mim, não sabe. E aí conseguimos, graças a Deus, quebrar a estimativa de perder nos pênaltis direto, né, Daniel? O ápice foi aquele gol que o Eric fez no pênalti, né? Agora, essa história também do adversário, negócio de ex, o Ceará pode impedir. É só você olhar no passado do Ceará com todos esses erros, esses percalços que nós estamos falando aqui, que todo mundo sabe, ninguém está descobrindo a pólvora, né? Todos os erros do Ceará, o Ceará jogou 5 vezes com ele. O Ceará ganhou 3. Perdeu uma e empatou a outra. Pronto, aí você tira. Porque na hora que os dois se encontram, esquece o elenco, esquece o time. O que vale é a rivalidade, o que vale é a tradição, sabe? E é por isso que esse campeonato cearense tem um queizinho, tem um temperozinho, que é exatamente isso. O Ceará vai tentar impedir que o adversário ganhe um hexacampeonato. Lógico, né? Tem condições para isso? Aí o torcedor do Fortaleza vai dizer, não, a gente passa por cima, não é assim não. Não vão contar com o ovo na galinha, não. Porque de repente, sabe? E ainda tem um camarada correndo por fora, que a turma diz assim, rapaz, esse time não pode ir para frente, não. Porque senão é igual a... Como é que você diz, rapaz? É igual a grama, quando está crescendo a negrada corta. Ou é igual a asma, melhora, mas não fica bom. É com o Ferroviário. Mas cuidado, o Ferroviário contratou pra caramba, sabe? Também está pagando o pecado de ainda não ter o entrosamento, por isso que agora já teve o primeiro pecado. Mas ele vai entrar no Campeonato Cearense também brigando. É outro adversário. Mas ninguém Você falou no Ferroviário. Para mim, o Ferroviário começou a vacilar porque era para ter segurado o técnico deles. Como era o Paulinho Criciúma? Como era o nome do homem? Kobayashi. O Kobayashi. Kobayashi. Era para ter segurado de todo jeito, porque o Kobayashi já conhecia como era o jeito do Ferroviário jogar, já conhecia as peças que o Ferroviário tinha. Aí ele saiu, levou um bocado de peças do Ferroviário, o Ferroviário, no primeiro jogo do ano, já ficou fora da Copa do Nordeste, que no primeiro semestre, onde entra dinheiro, é na Copa do Nordeste. Aí eu já vi que o trabalho começou errado nisso aí.
Agora, quando o Kobayashi saiu, o pior não foi só o Kobayashi. O Kobayashi foi pro time, é o Capital, lá de Brasília. Foi pro time de lá e levou logo sete jogadores Aí, do Ferroviário. Sete é a conta de conhece. mentiroso, mas levou. Quer dizer, aí desestruturou totalmente. Mas ninguém tem nada a ver com o Ferroviário. Eu puxei Ferroviário aqui, mas o nosso assunto é do Ceará. Sabe? Eu É, quero, para não acontecer o que aconteceu ano passado, por exemplo. O Ceará contratou Orejuela, jogador que tinha condições de ser titular no time do Ceará, não botou o rapaz para jogar nenhuma vez, rapaz. Nenhuma vez. E lateral, direito, realmente. Ninguém botou o rapaz para jogar. Preferia improvisar, como você falou há pouco tempo atrás, o Kaique, o Castilho. Quer dizer, essas invencionices tem que acabar. Eu gosto de dizer que no futebol, o difícil é fazer o fácil. Se o cara é lateral, eu vou botar o cara de ponta esquerda. Se o cara é centroavante, eu vou botar o cara para ser goleiro? Não. É cada macaco no seu galho. Para o Ceará reencontrar o seu caminho de vitórias e aquelas conquistas. Porque o Ceará, esse ano, o Ceará tem três metas. Três. Aí você diz, quais são as metas? E justificadas. A primeira é impedir o êxodo do seu maior adversário. Né? E lógico, que exato. reconquistar. E reconquistar o caminho perdido, ganhar o campeonato cearense. A segunda meta, tetracampeonato da Copa do Nordeste. E já começa em fevereiro, sabe? O tetracampeonato, que ninguém tem. Ceará ganhando, olha aí. Aí a outra coisa, aí qual é a outra? A outra, lógico, é voltar para a Série A. Essa é a meta maior do Ceará esse ano. Não é Copa do Brasil, é bom, a Copa do Brasil é bom porque é din-din, sabe? Rende dinheiro. É a competição que mais gratifica, que dá melhores condições. Então, as metas do Ceará, para mim, são essas três: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, que eu não duvido que isso aconteça, não. Aliás, os preparativos é para isso. Porque o ano passado, você olhava, o Ceará trouxe jogador que não foi só Orejuela, não, que não entrou nem em campo. Jogador que veio contundido, jogador que veio quebrado, se recuperar no Ceará. E quando se recuperou, foi embora. Quer dizer, o Ceará Mas, era Daniel, essa daí é a oportunidade de mercado, que falava o ex-presidente que pegou o conselho e enrolou para ter o terceiro mandato. Aí, ano passado, a gente contratou Moisés, contratou vários jogadores. Por exemplo, eu não vou longe, não. A gente deixou o Fortaleza ser pentacampeão. Por que deixou, mexicano? Porque o Ceará abriu 2-0 no jogo. O Ceará, o Fortaleza entrou no jogo de novo quando o Kaique fez o pênalti e foi convertido, entrou 2-1, mas 2-1 era penalidade, era a marca da cal, ainda estava aberto. Aí o Fortaleza conseguiu fazer os 2-2 como? Quando entrou o Barcelos pela lateral esquerda e quando entrou o Luvanor para marcar os caras pela direita do Fortaleza. Aí o Fortaleza fez o 2-2 e acabou o 2-2. Ainda teve até a chance ainda no final com o Luvanor, que o Fernando Miguel defendeu, mas para mim, depois que o Ceará levou o 2-2, eu peguei, puxei meu carro, fui embora. Eu sabia que era muito difícil. Mas eu vejo o seguinte, esse ano o Ceará tem que mirar, tirar o Hexa do Fortaleza e quero ser campeão sim da Série B. Por que não? Campeão em cima do Santos. Aí era uma moral, né, Daniel? Só segundo lugar e terceiro lugar. Não quero, eu quero ser primeiro da Série B também, né? Mas você porque torce Ceará demais, eu não estou dizendo que eu não torço Ceará, mas acontece, eu não quero ser isso, não. Sabe? Quer não, Eu Daniel? quero subir. Não, eu quero nem que seja quarto lugar, eu quero chegar lá. É Chegar na subir, Série A. né? Isso aqui é o importante. O objetivo é esse, sabe? Agora, se conseguir isso aí é que a gente diz no comum, é juntar a fome com a vontade de comer. Aí seria, até porque o Santos está se reforçando bem, sabe? No Campeonato Brasileiro, ainda bem que o Ceará não vai para a Série A. Ainda bem. Porque na Série A, esse Bahia vai com tudo. Mas nós não temos nada a ver com o Bahia, também é tricolor. Nosso assunto é preto e branco, não é? E é preto e branco porque se entendem. Por exemplo, agora o Ceará com o Bruninho. Por que foi? Porque o outro é preto e branco, o Atlético Mineiro. O Bruninho era do Atlético Mineiro, o Atlético não ia emprestar, não, só fazia vender. Aí, como o Ceará entrou na jogada, ele terminou abrindo mão e cedendo o jogador para o Ceará.
né? Agora, Daniel, quero saber de oi, você, o que é que você acha? Estão dizendo aí que o Ceará deu uma rasteirazinha no Fortaleza com o negócio do Bruninho, viu? Porque foi. em prosa e verso, eles estavam dizendo que o Bruninho era carta já certa, porque eles perderam o Crispim. O Crispim foi-se embora com a 10, até o parece que é o Caleb, ou foi o outro lá que virou camisa 10, né? Aí eles precisam de uma sombra para esse número 10. E aí diziam que era a vez do Bruninho que ia ser contratado, e não foi, não. Para mim foi uma rasteirazinha, não foi, não, Daniel? Mas não só foi essa, não. Foram duas Só foi, não, rasteiras, né? todas rasteiras no preto e branco. Essa aí, do Bruninho, realmente o Fortaleza tinha interesse nele, queria o jogador. Aí o Ceará foi lá e conseguiu trazer, quer dizer, deu uma rasteira, fica para lá, né? E a outra, agora é o que eu disse naquela hora, vou repetir aqui. Graças ao Brusque, esse Ô, executivo que Lucas. veio para o Ceará. É. E a outra rasteira foi o zagueiro, que ele estava querendo esse zagueiro a todo custo, era o Alexander Barbosa. Barbosa, né? Aí, Alexandre Barbosa. Aí o Botafogo, que é preto e branco, foi lá e levou o jogador, perdeu o Vitor Costa, aí levou o jogador e deu um traço também lá. Mas ninguém tem nada a ver com ele lá, não. Nosso assunto é o Ceará, com o elenco que tem, precisa de mais algum reforço, precisa, sim, senhor, principalmente na volância, ali nos volantes. É a premência do Ceará agora, sabe? E mais, olhe bem, dois volantes, aqueles volantes que a gente chama cão de guarda, que dão proteção à zaga. E o outro é mais um lateral direito que não tem. Ceará contratando isso aí, estará pronto, exatamente para a jornada deste ano no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. É esse aí, pessoal. Esse aí é o grande Daniel Campelo, que conhece tudo de futebol. Tava com saudade do Raim? Eu também, rapaz. Isso é uma estrela que brilha sempre no meu peito. Eu gosto demais do Daniel Campelo, um cara que mora no meu coração e conhece tudo de Ceará, porque ama as cores preto e branco. Conhece muito de Fortaleza, conhece muito de Ferroviário. É um cara que está na estrada há muito tempo. Então eu agradeço demais, Daniel Campelo, você aí, com você aí, suas palavras finais aí. Você é demais. Muito obrigado por tudo, viu? Quando eu entrei para a imprensa, antes eu já era torcedor do Ceará, mas eu entrei para a imprensa a partir de 1965. É só somar de lá Porra. para cá quantos anos eu estou na estrada, sabe? Mas eu vi o Ceará ser campeão, bicampeão em 58 e tal, e por aí afora. Bom, de qualquer sorte, um prazer imenso. Forte abraço para você, para dona Fernanda, que ela está assistindo o programa, você Opa! sabe disso. Você não, Tá. e ela cobra, por isso, para que você faça um programa realmente com seriedade, um programa com coisas, com interesses do Ceará. Programa que fale sempre na família alvinegra, para que o Ceará volte a ser o detentor dos títulos do futebol cearense, porque o adversário lá era chamado de parte dos campeonatos, o Ceará tirou isso. Aí devolveu. Agora pode começar a realmente reaver esse terreno perdido. E mais do que isso, ir para a Série A, porque para quem não sabe, o Ceará foi o primeiro clube a participar de Copa do Brasil, cearense, clube cearense. O Ceará foi o primeiro clube cearense a jogar na Série A. Aí você diz, mas Série A? Sim, mas peraí. Só que naquela época não tinha Série A, não era campeonato brasileiro, era campeonato nacional. E era muito mais sério do que esse de hoje em dia. Porque naquela época só ia quem era o campeão de cada estado, sabe? Por isso é que chamava campeonato nacional. O Ceará foi o primeiro a participar em 1971, até o Atlético Mineiro é quem foi o campeão, né? E Copa do Brasil também era chamada Taça Brasil. O Ceará foi o primeiro a participar em 1959, quando o Bahia foi o primeiro campeão dessa Taça Brasil, que hoje em dia é chamada Copa Brasil. Bom, por aí é a história do futebol, daquilo que é do conhecimento aqui do seu amigo, e agora voltando a Foi o ser primeiro o amigo também, dos seus. Daniel, para colocar a cereja. Foi o primeiro também a jogar a Comembol, não foi? Que a gente foi Também, vice-campeão também, da Copa do Brasil. com o treinador era o Dimas, sabe? Uhum. Pois bem, de qualquer sorte, gente, olha,
Foi um prazer renovado. E outra coisa, não vai me esquecer, não. Quando precisar, é só tocar o busco, estarei à disposição para conversar com os teus internautas, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Agora, deixa eu fazer um pedido a eles aqui. Negrada, olha o likezinho aí. Tá com o like, sabe? Que é de fundamental importância aqui para o canal do André. Olha, André Mexicano, sabe? Não tem nada de mexicano, não. Não tá mexendo mais nem o cano. Mas, de qualquer maneira, é chamado de André Mexicano. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, amigo. Valeu, guerreiro. Um forte abraço ao grande Daniel Campelo aí. Gente da melhor qualidade. Para você que ficou com a gente até aqui, deixa o like, fortalece, deixa no comentário. Muito obrigado por tudo. Compartilha nas redes sociais, com os grupos de WhatsApp. E nunca se esqueça, virei YouTube porque amamos o Vozão. Vai, Vozão!